te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Exaltar é levantar. Exaltar é colocar no mais alto lugar, no pedestal. É esse o sentido. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Aqui. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, fazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, fazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Seja engrandecido, meu Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro de Deus, ou seja, nós te colocamos no mais alto lugar. Seja engrandecido, Senhor, tu és o maior de todos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, por estarmos aqui. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, ser mais fiel à Tua palavra, Senhor. Deus, nos ajuda hoje
para que nós entendamos e colocamos em nosso coração tudo que for dito nesta noite, Pai. Para que nós possamos esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda com a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, pois somos muito carentes dela. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte. Conhecido Sermão do Monte, vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 23. 13 ao 23. É um assunto muito conhecido e muito batido aqui nessa igreja. Os irmãos acompanhem a leitura. Mateus 7, 13 a 23 diz assim: Jesus, e são palavras do Senhor: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, que Deus nos abençoe a mais uma vez escutar e tentar ouvir o que é que Jesus está ensinando. Não são os apóstolos. Estou dizendo que o ensino dos apóstolos é menor ou menos importante. Não, eu estou chamando a atenção que aqui, esse ensino, o ensino dos apóstolos também é o de Jesus, mas aqui é o próprio Jesus que está dizendo isso. Deus está dizendo isso aqui. Deus. Os irmãos sabem que muitas pregações, eu digo isso de vez em quando aqui, muitas pregações que eu preparo é por causa de alguma conversa que eu tive com o irmão durante a semana, ou aqui nas aulas, alguma pergunta que o irmão falou, eu digo, meu Deus do céu. Pois é, essa semana aconteceu de novo. Então eu tenho falado muito sobre esse assunto aqui, os falsos profetas, a integridade da pregação que ofende, dá sono. Não agrada. E as pregações interessantes que faz você chegar, eita, eu saí daqui com a bateria carregada. É falsa essa pregação. Se a pregação agradou a você que é um pecador, essa pregação é falsa. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Então a gente tem falado muito sobre isso aqui, irmãos. É necessário examinar mais uma vez. Embora essas palavras duríssimas de Jesus tenham sido proferidas, não é? Foram proferidas por Ele mesmo, eu insisto, não foi pelos apóstolos, foi por Ele mesmo. No dia a dia, agora eu estou dizendo para João ali fora, e Paulo, no dia a dia nós percebemos que as pessoas não dão a menor importância a essas palavras de Jesus. Pessoas ditas crentes que estão aqui me escutando agora. Não dão a menor importância para isso. Quem disse isso aqui foi Deus, meu amigo. Foi Jesus, meu amigo. Com essas advertências,
O Senhor Jesus nos ensina, em primeiro lugar, o que é que Ele quer nos ensinar aqui? Que é vital a maneira como muitos encaram o Evangelho da salvação. A mensagem do boletim trata dessa história de eu aceitei Jesus, o apelo, a conversão. Que conversa é essa? Se você atendeu a um apelo de pastor, você não é convertido. E é o que acontece em quase 100% dos casos de qualquer igreja. Foram convertidas por um apelo do pastor, por uma jogada de inteligência do pastor, eivada de psicologia, de emocionalismo. Pois é, você não é convertido. Sinto muito lhe dizer. Então nós temos que prestar atenção. Em primeiro lugar, o que é que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? A maneira como você encara o Evangelho da salvação é vital. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você sabe o que é ser salvo, ou você não sabe o que é ser salvo. Ou você é salvo e obedece, como ele diz aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso quer dizer aquele que é obediente. Fazer a vontade de outro implica a obediência. Obediência, o conceito da palavra obediência implica deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de alguém que me deu uma ordem. É isso que é obediência. Pois é, se você não entender que a salvação, a base da salvação está nisso aí, eu disse antes, só há uma forma de você provar que é convertido: a obediência. Não há outra forma. Você pode dizer, falar, escrever, ser dono de igreja, pode ser o cão. Menos convertido você é. Então, irmãos, preste atenção. Nós podemos ver nesses ensinamentos que não devemos seguir uma religião. Eu venho falando aqui há 4 domingos, há 4 pregações eu venho falando sobre esse negócio de religião. Religioso não vai para o céu. Por quê? Porque ele pensa que é salvo. Lembra que nós lemos aqui? Não de obras para que ninguém se glorie. O cara pensa que é, não, eu sou crente, eu vou domingo para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Está tudo resolvido. Eu lhe garanto que os fariseus faziam muito melhor, tudo que você imaginar, eles faziam melhor do que você, tudo. E Jesus disse, que a vossa justiça não ultrapassar em muito a dos fariseus, vocês não têm negócio no céu. Pois é, quem sabe quem disse isso? Jesus. Sabe para que ele disse isso? Para os discípulos dele. Então, irmãos, não devemos seguir uma religião, não devemos seguir um culto da moda. As igrejas têm cultos da moda. Vem aqui à frente para orar por você. Quem quer oração, vem aqui à frente. Tudo isso é palhaçada, invenções religiosas. Mas todo mundo faz assim. O pastor tal lá, a igreja dele está o maior sucesso. Ele faz isso, 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 e deu certo. O que é deu certo? Encheu a igreja. O deu certo é encheu a igreja. Então vamos fazer aqui também. É isso que a gente vê as igrejas fazendo. A nossa igreja presbiteriana. Eu quase morro um dia vendo. No Supremo Concílio da nossa igreja, trouxeram um camarada da Coreia, não sei onde, para ensinar para a gente como é que se enche a igreja. Eu digo, mas meu Deus, a minha igreja presbiteriana está entrando nessa. Como eu disse, primeiramente, um camarada que faz um negócio desse é um burro, não entende nada da cultura do mundo, muito menos do mundo da cultura. A cultura da Coreia não tem nada a ver com a nossa. O povo lá é responsável, extremamente responsável, sabe das suas obrigações, não falha. O total inverso de brasileiro. Então, irmãos, nós não devemos seguir uma religião, um culto da moda, porque todo mundo faz, vamos fazer também, vai dar certo, pastor. Não podemos nadar de acordo com a corrente, é o contrário. Não vos conformeis com esse mundo, Paulo explica. Tiago diz, quem for amigo desse mundo não é amigo de Deus. João também diz, quem for amigo desse mundo não é amigo. Quem estiver interessado nas coisas desse mundo não tem nada a ver com Deus. Por que, irmão, que eu afirmo isso? Porque o próprio Jesus disse.
O próprio Senhor Jesus nos diz que a porta é estreita. O próprio Senhor Jesus nos diz que o caminho que conduz à vida eterna é apertado. E que poucos são os que por ele seguem. É por isso que eu tenho dito a vocês, mega igreja cheia de gente idolatrando um pastor, sem nenhuma dúvida, todos ali estão condenados. Tanto o pastor como os seus seguidores. A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma isso. Não sou eu não. A Bíblia afirma isso. Isso é um sinal evidente de que as pessoas não estão seguindo Cristo. Ele não disse que a porta é apertada, que poucos entrarão por ela. Ele não disse que o caminho é sinuoso e que poucos andarão por ele. Isso serve ou não serve? Não serve. Está na Bíblia. Quem disse? Jesus. Mas não serve. Eu quero uma igreja cheia e um pastor agradável. É isso que você vê em qualquer igreja, irmãos. Inclusive na nossa presbiteriana. Não se ensina o que é que a Bíblia está dizendo com isso aqui. Porém, mesmo conhecendo essas palavras duríssimas do Senhor Jesus, insisto em lembrar, muitos continuam seguindo as multidões que entram pela porta larga. Muitos continuam seguindo multidões que andam pelo caminho espaçoso, sem dar a menor bola a essas palavras aqui proferidas pelo Senhor Jesus, que dizem claramente que nesse caso, estas pessoas estão indo para a perdição. Não serve. Quem disse isso foi Jesus, mas não serve. Vai servir para um crente que tem nessa jogada toda. 1, 2, 3. As multidões não querem saber disso. Isso aqui não serve. Irmãos, essas palavras são realmente terríveis. E ninguém gosta de ouvi-las. Mas um ministro fiel da palavra de Deus tem que ensinar o que Jesus mandou. Ele não disse, vão, preguem, vão, façam discípulos. Como é que se faz discípulo? Lá no final do livro de Mateus, a tal grande comissão. Vão fazer discípulos mundo afora. Como é que se faz discípulo? Pregando o evangelho, batizando aqueles convertidos e ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ordenado. Nem mais, nem menos. Foi o Senhor Jesus quem ensinou, e isso deve levar as pessoas a um profundo autoexame no coração. Em que porta eu entrei? Essa porta que eu entrei é a porta estreita, que exige obediência minha? Ou é uma porta lá que todo mundo está indo e é uma beleza estar junto com todo mundo? Que maravilha, culto bacana. Que louvor bonito, louvor, detalhe, louvor é sinônimo de música na cabeça das pessoas. Errado, mas é. Que louvor bonito, cantaram tantas músicas bonitas. Pois é, essas pessoas estão indo para a condenação. Quem garante? Jesus, não sou eu. Que caminho eu estou seguindo? Primeira pergunta, em que porta eu entrei? Que caminho eu estou seguindo? O caminho que todo mundo está indo? Irmãos, sabendo que só há duas portas. A que leva para o céu, que é apertado, e a que leva para o inferno, que é larga, espaçosa e bacana. Sabendo que só há dois caminhos. Um que é sinuoso, difícil de andar, e outro que é pavimentado. Estrada para Campina Grande. Tem coisa melhor. Se a sua resposta for, eu entrei pela porta que todo mundo entrou. Eu estou num caminho que todo mundo está seguindo. Pois é, Jesus diz que você está indo para o inferno.
Isso é terrível, mas é o que está escrito na Bíblia. É uma afirmação do Senhor Jesus e deve servir de alerta, de exortação, de chamamento àqueles que precisam se arrepender. Qual é o meu interesse? É nas coisas do mundo. Eu quero as coisas do mundo. É isso que me agrada, é isso que me satisfaz. Pois mais uma vez, meu filho, você está escutando a palavra do velho pastor aqui, se arrependa, peça graça a Deus, redirecione, saia desse caminho, saia por essa porta de Machaé. Prestem bem atenção, irmãos, é por isso que a nossa igreja é pequenina. Eu disse isso quando eu cheguei aqui. Pastor, a igreja vai, mas vai não. Vai não. Quando eu cheguei aqui, quem é daqui, hoje não tem nenhum que é do início aqui. Não tem nenhum irmão que é dessa igreja do início aqui. Minha mulher está aqui escutando, eu disse para ela, quando eu cheguei aqui, tinha 68 pessoas. Ela está escutando aqui, eu disse para ela, não ficará nem 10. Dessas 68 que estão aqui, não ficarão nem 10. Pois o velho profeta acertou, ficaram 9, contando com as crianças, que não sabem nada ainda, pois só ficaram 9. Das 68. Eu sabia que a palavra de Deus ia afugentar essas pessoas. Eu vi que essas pessoas não tinham nada a ver com igreja, com crente, com salvação, com nada. Eu visitei cada uma delas nas suas casas. Vi como elas viviam. Pelos frutos os conhecereis. Eu vejo uma fruta cheia de manga, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma mangueira. Irmãos, é por isso que a nossa igreja é pequenina e não vai ser grande nunca. Porque, por causa da dureza da palavra com integridade, que ofende aos irmãos que estão aqui me escutando. Vários se ofendem com isso. E eu sei quem são os que se ofendem. Ainda tem mais essa. Porém, o fato da nossa pregação não ser popular, irmãos, e nunca será, a pregação da palavra, como Deus dizia para os profetas, vá pregar, eu estou mandando você para o meio de escorpiões. Jesus disse para os seus discípulos, estou mandando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Paulo disse a Timóteo, prega, insta, corrige, repreende, quer seja oportuno, quer não. Esse quer seja oportuno quer dizer que as pessoas gostem, quer não. Pois é, isso tudo está na Bíblia. Serve isso? Não, não serve. Não serve. Para a grande maioria dos irmãos que estão nesta igreja aqui, não serve. É a palavra de Deus. Pois é, não serve. Por quê? Porque as pessoas não têm negócio com Deus. Ela é religiosa, está numa igreja, só isso. Como é que eu sei disso? Sua vida. Sua vida. O fato da nossa pregação não ser popular, irmãos, da nossa igreja não ser grande, nem congregar muita gente, não deve ser motivo para desmotivar os poucos que realmente são crentes. Nossa igrejinha não cresce, não sai do lugar, chega uma pessoa, sai outra. Isso não deve nos desencorajar. Isso não deve ser motivo de procurarmos igrejas grandes. Tem irmãos aqui que procuram igrejas grandes, maiores. Por quê? Porque lá tem um ensinamento melhor para o meu filho. Vem me dizer isso. Quem tem que ensinar seu filho é você. Na igreja não. Tem irmãos sair daqui, porque a igreja tal tem a escolinha das crianças, é melhor. De onde está na Bíblia que é a escolinha de igreja que tem que ensinar seu filho? A Bíblia diz que o pai tem que ensinar o seu filho, auxiliado pela mãe. E não escolinha de igreja. A escolinha de igreja faz parte desse processo. Inclusive o pai, cada pai de qualquer igreja deve se preocupar o que é que estão ensinando. Se ele for crente mesmo, ele vai procurar o que é que estão ensinando para meus filhos nessa escolinha aqui da igreja. Para começar, não tinha que ter escolinha coisa nenhuma. O menino era para estar do seu lado aí. Quem ensina pai é filho. Quem ensina filho é pai. Não é pastor nem igreja não. O menino tinha que estar do seu lado aí. E você, quando chegasse em casa, ia discutir com o seu filho a pregação. Meu filho, foi que você não entendeu da pregação. Bora ver aqui. Foi que você não entendeu. É assim que age um crente.
Mas não, os irmãos saem daqui e vão para uma igreja cheia de gente, porque lá tem uma psicóloga que ensina na classe das crianças, porque lá tem um camarada que ensina os jovens, que é um showman, ele alegra os jovens, ele faz um bocado de atividade lá para os jovens. Essas pessoas estão indo para o inferno, todas elas. E pensam que são crentes, pior é isso. Não tem mais conversão. Uma pessoa que pensa que é crente não tem mais o que se converter. Ele não já pensa que é? Então não tem mais chance. Está escrito na Bíblia isso também, viu? Então, meus irmãos, ao invés de eu sair de uma igreja pequena para procurar uma igreja grande, porque lá tem movimento, lá tem não sei o quê, é o contrário, o caminho é o contrário. A palavra de Jesus é o contrário. É ao contrário. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Por isso, conforme eu já tenho dito tantas vezes aqui para os irmãos, o arrependimento, a fé em Cristo Jesus, fé enquanto conhecimento da sua palavra, a santidade de vida, que é viver de acordo com esse conhecimento em obediência. Isso nunca esteve na moda na igreja, a não ser na igreja dos puritanos. Esse tipo de pregação não agrada. O caminho do dever nunca foi o melhor caminho a ser seguido. O melhor caminho a ser seguido por qualquer pecador é o caminho do direito. Eu quero meus direitos, eu quero ter direito disso, eu quero ter direito disso. Cumprir deveres nem pensar. Cultura brasileira. A igreja verdadeira de Cristo sempre foi minoria. Jesus preferiu um punhado de discípulos, 12, a uma multidão de consumidores de religião. Bendito que vem em nome do Senhor, nosso rei, Hosana, Hosana, uma multidão. Pois é, Jesus nem ligou para aquele bando de palhaço. Ele sabia que todo mundo daqui a algum tempo estava gritando, crucifico, crucifico, ele sabia disso. Preferiu ficar com seus 12 discípulos ensinando a eles o tempo todo. E ele sabia disso também. Então, irmãos, a igreja verdadeira sempre foi minoria. E os eleitos de Deus não têm nenhuma dúvida disso. Os eleitos de Deus sabem que é 1000 vezes melhor eu estar em companhia de uma minoria de eleitos do que estar na companhia de uma multidão de condenados. Quem não souber disso, está complicado. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com esta porta. Irmãos, isso serve ou não serve? Por que o irmão dessa igreja que sai para ir para uma igreja maior, porque aqui é pequena, eu vou para uma igreja maior lá que é grande? Mas peraí, você está indo no caminho contrário do que Jesus disse. Muito bem. Segundo lugar, vemos nessas palavras do Senhor o velho e batido e repetido ensinamento contra os falsos profetas, os falsos pastores, suas falsas pregações. Eles estão sempre presentes e em grande maioria em toda a história bíblica. Os falsos profetas sempre foram maioria no Velho Testamento, a ponto de ele dizer, só tem eu, Senhor, só restou eu. Me mate logo e acabe com isso, porque não tem mais ninguém não. Todos os profetas tiveram essa impressão. Isaías, Senhor, quem criou na nossa pregação? Eu estou falando aqui para quem mesmo? Os falsos apóstolos no Novo Testamento foram grande maioria. Na história da igreja, logo depois de Jesus, dos seus apóstolos, os falsos apóstolos foram grande maioria. Por isso que Paulo, coitado, as suas cartas, ele se defende o tempo todo. Eu sou o apóstolo verdadeiro, esses caras não são não. Presta atenção. Pois muito bem, os falsos pastores na igreja de hoje continuam sendo maioria, mas maioria esmagadora. Isso sempre aconteceu no Velho Testamento, a ponto de Elias pensar que só tinha ele,
Isso aconteceu no Novo Testamento, os apóstolos eram só 12 e um ainda era falso assim mesmo, depois entrou Paulo e tudo. Eram minoria. A maioria dos líderes de igreja eram falsos. Quem sabe a história da igreja sabe como se proliferou dentro da igreja os falsos bispos, até o ponto de criarem o Papa. Está aí a Igreja Católica Romana. É um país. É um país. Que é isso? Olha o poder que tem essa igreja. Que poder? O poder da igreja é a pregação do Evangelho, só isso. Foi só isso que Jesus mandou. E de fazer discípulos. Pregando, batizando e ensinando. Só isso. Por isso, irmãos, esses dois pequenos trechos aqui, da minha Bíblia tem as duas estradas. Aí tem 2 versículos, o 13 e o 14 que nós lemos aqui. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que acertam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Pronto, essa é a primeira parte aqui. A segunda parte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pois bem, essa segunda parte aqui está estreitamente relacionada com a primeira. Estreitamente relacionada com a primeira. Por quê? Porque é um assunto, inclusive, lógico. Inclusive lógico. Se quisermos fugir do caminho largo, devemos fugir dos falsos mestres. Agora, nessa fuga dos falsos mestres, não pode entrar em paranoia. Às vezes o irmão pergunta: pastor, e tal coisa assim, assim, isso assim, assim que estão ensinando, isso assim, assim que estão ensinando. E cuidado para não entrar em paranoia. Senão daqui a pouco você vê cão em tudo quanto é canto. Que nem os pentecostais. É demônio em tudo quanto é lugar. Peraí, cara. Eu não tenho negócio com demônio. Meu negócio é com Deus. Eu tenho que seguir aqui. O que foi que Deus ensinou? O que é que eu tenho que saber? Não está na Bíblia em nenhum lugar. Você tem que conhecer os falsos ensinamentos para você saber discernir o ensinamento correto. Não. Está dizendo que eu tenho que saber o conhecimento correto para discernir o conhecimento errado. Aí as pessoas invertem. Entram numa paranoia. É demônio para tudo quanto é lado. É ensinamento não sei de quê, não sei de quê. Presta atenção, cara. Então eu só tenho que fugir dos falsos mestres. Eu tenho que fugir dos falsos ensinos. Eu não já estou sabendo que esse ensinamento é falso, então eu não vou lá. Para que eu vou lá? Para que eu vou seguir esse camarada? Se eu já sei que o ensinamento dele é falso. Então nós não podemos esquecer nessa história toda de não virar paranoia. Os homens erram. Os apóstolos erraram. A igreja ao longo da história é mais erro do que acerto. Por quê? Porque é dirigida por falsos mestres, por falsos pastores. Ao longo da história sempre foi assim. Olha as casas apostólicas. Olha a luta de Jesus nos seus 3 anos de ministério contra os fariseus, escribas, saduceus, que eram os líderes da igreja naquela época. Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber discernir se o ensino desse camarada está certo ou não. João chama atenção a isso na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 1 logo. Irmãos, discernam os espíritos. Ele está falando de espírito. Quem é que está nesse camarada? Qual é o espírito que está nele aqui? Ele está ensinando a palavra de Deus? Tá, então isso é o Espírito Santo. O que ele está ensinando não é o Espírito de Deus? Não, então é o anticristo que está nele. Isso está claro na Bíblia. João fala nisso, não sei, inclusive chamando essa palavra anticristo. Ele está pregando a verdade? Não, então é o anticristo. Paulo disse: se for um, ainda que seja um anjo, se estiver pregando errado, é o anticristo, é maldito. Então eu preciso apenas discernir, e discernir é a capacidade de julgar entre o certo e o errado. Então eu tenho que saber o que é que esse camarada está ensinando. O que ele está ensinando está correto, está de acordo com a Bíblia. Então eu vou ficar aqui para aprender. Não está de acordo com a Bíblia não, está de acordo com a cabeça dele. Está dizendo o que ele quer dizer e é tudo muito bonito por sinal. Pois eu vou cair fora daqui. Esse negócio não vem de Deus. E Jesus diz que nós temos condição de identificar isso. Senão essa ordem dele aqui seria estúpida.
Acautelai-vos dos falsos mestres. Então eu tenho condição de saber quem é falso mestre. Senão ele não daria essa ordem. Como é que eu tenho condição de saber? Pelos frutos os conhecereis. O que é que ele fala? Como é que ele vive? Qual é o exemplo que ele dá? Ele é pastor, ele está preocupado com a santificação dos irmãos da igreja dele? Não, é um anticristo de cara. Se ele não está preocupado com isso, é um anticristo de cara. Ele não é pastor, ele é um falso pastor. Então Jesus disse que nós temos condição, irmão, de saber. Paulo diz aos coríntios, pior igreja que o Paulo pastoreou, sofreu horrores com aquela igreja. Pois é, para eles ele diz: falo a vocês como a criteriosos, julgai o que eu vos digo. Julgai o que eu vos digo. Ou seja, esses irmãos tinham condição de saber se Paulo estava ensinando ou não a palavra de Deus. Ele disse que os de Bereia foram mais nobres do que o de Tessalônica. Por quê? Porque quando ele passou lá, o que ele dizia, os de Bereia iam conferir nas escrituras se o que ele estava ensinando estava certo. Tem que fazer isso. Não, quem está aqui é o ungido do Senhor, o que ele disser é escritura sagrada. O que tem de crente agindo assim é brincadeira. Detalhe, o cara às vezes tem condição de saber que o que o cara está dizendo não está certo, mas quem disse foi o pastor, então tá beleza. Quantas pessoas já ouviram as tais profetadas que não se cumprem e continuam dizendo que fulano de tal é um profeta de Deus. Mas a Bíblia diz que o cara que diz uma coisa e não se cumpre é um falso profeta. Está escrito isso aqui, mas não interessa. Está escrito, mas não interessa. O que interessa é que eu quero ouvir a profecia dele dizendo que eu vou me dar bem, só isso. Deus tem um plano para você, irmão. Quer dizer, o irmão é tão estúpido é questão de burro, que não sabe que Deus tem um plano para uma ameba como tem um plano para uma baleia. Foi Ele quem criou tudo isso. Ele tem um plano para o salvo como tem um plano para Satanás. Foi Ele quem criou tudo isso. E é Ele que controla tudo isso. Pense numa frasinha que agrada aos falsos crentes. Irmão, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. O irmão fica todo cheio de saber que Deus tem um plano para a vida dele. Meu Deus do céu. Paulo diz aos Tessalonicenses: julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que era que estava acontecendo naquele tempo? Uma paranoia. Porque Paulo dizia: tome cuidado com os pregadores, que eles eram itinerantes, iam para as igrejas. Você vê na terceira carta de João, ele deixa claro que Gaio dava acolhida aos pregadores itinerantes, aos missionários, e o tal Diótrefes, dono da igreja lá, não deixava esse cara nem falar, nem entrar na igreja. Então, cuidado, verifiquem quem é que está indo pregar aí na igreja de vocês. Ele está indo pregar a palavra de Deus, tá? Então, ouçam o que esse homem tem a dizer. Vocês têm condição de saber disso. Hebreus diz que é pela prática da palavra, Hebreus 5,14, é pela prática da palavra que eu tenho condição de discernir o bem e o mal. O que é discernir? É julgar entre uma coisa e outra. E como é que eu vou julgar o que eu não sei? Impossível. Eu, para julgar, eu tenho que saber. Pregação do cara, essa pregação é falsa. Pregação do cara, graças a Deus, o que esse homem está dizendo aí me atingiu em cheio aqui, está me botando mais baixo do que minhoca, mas quem está dizendo é Deus, eu vou ter que me corrigir. Louvado seja Deus por essa palavra. Tudo que ouvimos de pastores, irmãos, tudo que ouvimos de pastores, tem que ser passado pelo crivo das Escrituras Sagradas. Além disso, devemos observar a vida desse pastor, a vida desse ministro da igreja, para saber se eles vivem o que ensinam. Porque, meus irmãos, sã doutrina, ou seja, doutrina correta, e vida de santidade, são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. Então não tem possibilidade de um pastor que é um safado estar pregando corretamente coisa nenhuma. Detalhe, os irmãos sabem, muitos irmãos de igreja sabem que o seu pastor é um safado, é um picareta, passador de cheque sem fundo, homem sem palavra. Muitos das igrejas sabem disso, mas ele é agradável, a palavra dele é agradável, ele é muito simpático. Ele é uma capacidade.
Eu conheço aqui na nossa cidade várias igrejas desse jeito, presbiteriana inclusive. Sã doutrina e vida de santidade são características que acompanham o ministro verdadeiro. Não tem como ser diferente disso. Os profetas verdadeiros. Vamos ver no Velho Testamento se tinha algum profeta verdadeiro que era um safado. Vamos ver se tem. O que tem, quando você percebe, ele é excluído. Judas. Quando você percebe, ele é excluído. Paulo cita o nome. Cuidado com Alexandre. Cuidado com Himeneu, cuidado com Fileto. Esses caras que estão prejudicando a igreja, estão pregando. Ele cita nomes. Paulo cita nomes. João cita nomes. Diótrefes, o dono da igreja aí. Citam nomes. Aí às vezes eu cito algum nome aqui, irmão pastor, isso é antiético. Fique com a sua ética fuleira, fajuta, que eu fico com a palavra de Deus. Você não sabe nem o que é ética, para começo de conversa. Então as pessoas falam de ética sem saber o que é ética. Detalhe, quase 100% das pessoas. Quase 100% das pessoas falam de ética e de moral sem saber o que é isso da verdade. Sem saber qual é o conceito dessas palavras. Então, irmãos, preste atenção. Como é que nós poderemos identificar tais características? Sã doutrina, vida de piedade, vida piedosa, vida em obediência. Como é que nós podemos identificar isso? Só há uma maneira, irmãos, estudando regularmente a palavra de Deus. Eu não tenho como identificar um profeta de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Tudo que o cara disse, eu acredito. Ele é pastor, então eu acredito. Israel acreditou em Balaão, deu no que deu. E olha que ele começou certo. Ele começou pregando certo. Profetiza contra esse povo? Não, de jeito nenhum. Jamais eu vou profetizar contra o povo de Deus. Quem lê o Balaão, lá o início, como é que esse homem é dito que esse homem levou? Leia o resto, vá mais para frente, que você vai ver que ele fez o povo se prostituir. Ele foi o responsável por isso. Ensinamento errado. Pode se misturar assim com as mulheres dos caras aí, tudinho. Ele levou o povo a se prostituir. E era um profeta. Então, irmãos, essa é a única maneira. Estudando regularmente a palavra de Deus, debaixo de muita oração, disciplina, rogando a iluminação do Espírito Santo para entender. Vocês sabem a preocupação que eu tenho com o ensino. E vocês sabem do meu desgosto de saber que esse ensino não serve para nada. Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Mesma tecla, mesma tecla, mesma tecla. Palavra de Deus, a mesma tecla. Olha aqui, irmão, preste atenção, irmão. Olha o seu papel, irmão, como marido. Olha o seu papel, irmão, como esposa. Olha o seu papel como pais, irmãos. Preste atenção que é a base. A base de qualquer coisa é a família. Deus criou Adão e Eva, uma família, logo para povoar a terra. Pois é, a base é a família. Se a família estiver errada, está errado tudo. Está errado tudo. Pois é. Primeiro responsável, o pai. Se o pai não cumprir o seu papel, está desmantelado o resto do mundo. Isso aconteceu com Adão, estão lembrados? Pois é. Não cumpriu o seu papel, desmantelou o mundo. O mundo foi amaldiçoado, porque Adão, o primeiro pai, não cumpriu o seu papel. O primeiro marido não cumpriu o seu papel. Então, irmão, só essa maneira. Hebreus 5,14, eu já disse, é pela prática da palavra que nós somos capacitados a discernir não somente o bem, como também o mal. Pela prática da palavra. Eu não tenho que estudar o que é que está errado, eu não tenho que estudar a doutrina dos mormons, eu não tenho que estudar a doutrina dos adventistas, eu tenho que estudar a Bíblia, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia ensina. Irmãos, às vezes vêm me falar, mas pastor, eu tenho que saber espiritismo, porque eu tenho um amigo, Homem, você tem que ensinar para ele quem é Jesus. Espiritismo ele já conhece. Não precisa você dizer para ele que o espiritismo dele está errado. Você tem que dizer para ele qual é o caminho certo. Se Deus quer salvá-lo, vai salvá-lo. Você não tem que provar para ele que ele está errado. Como é que eu provo que um cara está errado? Mostrando para ele o certo. Oxê. O camarada pegou a estrada errada. Ele queria ir para Natal. Vocês sabem que ali, aquela bifurcação ali é meio perigosa. O cara queria ir para Natal e entrou para Campina Grande.
Como é que eu digo para o camarada que ele está errado? Eu digo, meu irmão, a estrada para Natal é aquela ali, ó. Olha ali a placa. Se eu só disser para ele que ele está errado, não vai adiantar muita coisa, não. Ele vai ter que procurar, ensine o certo, que ele vai saber que ele está errado. Irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque pastores erram. Mesmo tendo preocupação com o ensino, com o estudo, eles também erram. Não esqueça, já disse, Pedro errou, Paulo errou. Você consegue identificar esses erros desses camaradas? Eles são seres humanos, eles erram. Só que os erros voluntários ou até involuntários de ministros não justificam o seu erro. Por isso que eu tenho que saber discernir. O ensino errado do ministro aqui não justifica o seu erro. Porque o Senhor Jesus também ensinou que se um cego guiar outros cegos, todos cairão no barranco. Todos cairão no abismo. Então repare que ele não livrou a cara dos cegos que estavam sendo conduzidos por um outro cego, não. Caíram também. Mateus 15, 14 está escrito isso. Portanto, irmãos, ninguém imagine que é desculpável por ter seguido um ensino errado, por ter seguido o ensinamento de um pastor errado. Afinal, nós sabemos que a negligência com o estudo da palavra é a raiz de todos esses erros doutrinários. Pessoas seguindo falsos ensinamentos, falsos mestres. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Só que Jesus disse, as minhas ovelhas não serão enganadas. Esses falsos mestres enganarão a muitos, se possível, os eleitos. Isso quer dizer, os eleitos não serão enganados. Eu digo para vocês aqui, às vezes eu pego um versículo e traduzo esse versículo, mas vocês sabem a profundidade desse versículo? Todo mundo conhece o versículo. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Você sabe a profundidade disso? Não, não sabe. Pois é, Jesus está dizendo com isso que se você está seguindo um pastor que não está ensinando a sua palavra de Jesus com integridade, isso quer dizer que você não é ovelha. Isso é terrível. Que ninguém esqueça essa advertência do Senhor Jesus. Muitos haverão de dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expelimos demônios, em teu nome... E fizeram mesmo. Jesus não está dizendo que é mentira não, até porque ele já tinha advertido. Nos últimos dias acontecerá isso. Muitos falsos mestres, falsos profetas farão tudo isso e enganarão a muitos, se possível, os eleitos. Jesus não disse que isso ia acontecer? Então o que você está vendo nas igrejas foi palavra de Jesus. Estão fazendo mesmo milagres, sinais, maravilhas. Sim, só que isso não está de acordo com a palavra. Então, é o próprio anticristo. Nós aprendemos que o mundo, a carne e o diabo, tem até um livro que diz isso. Não sei se é do Russell Shedd, não estou lembrado agora. Mas eu tenho esse livro, já li. O mundo, a carne e o diabo. Tem um outro, que eu esqueci agora o autor, que diz que o diabo está vivo e ativo no planeta Terra. Também já li. Acho que é do Ricardo Gondim esse segundo, não sei. Então, o mundo, a carne e o diabo. Pronto, são esses três monstros que a gente tem que tomar muito cuidado. Só que no ensino do Senhor Jesus aqui, você vê que há um outro, digamos assim, que está integrado nesses três, que esse é que é o que induz ao erro dos outros três, que são os falsos mestres, os falsos profetas, os lobos disfarçados de ovelhas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pois estes falsos pastores, Jesus está dizendo que no último dia se apresentarão diante dele, reivindicando os seus direitos
de profetas, de pastores, de expelidores de demônio, de fazedores de milagre, de fazedores de maravilha, de pregadores do evangelho. Jesus diz: nunca vos conheci. Ou seja, vocês não são os meus eleitos. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 23 que nós lemos aqui. Obviamente, como consequência tão lógica quanto justa, eu disse as duas partes da palavra de Jesus aqui, da porta e do caminho, tem tudo a ver com o restante do ensino dos falsos mestres que levam você para a porta larga e levam você para o caminho espaçoso. Pois é, então preste atenção. Como consequência tão lógica quanto justa, os que seguem esse tipo de ensinamento estarão obrigatoriamente na mesma condição dos falsos mestres. 1 João, versículo 9, 10 e 11, que ele diz: não recebam em casa. Naquela época eu já disse, os pregadores eram itinerantes, eles iam de lugar para lugar. Não recebam em casa. Se ele não vier pregando esse evangelho que vocês já aprenderam conosco, não recebam, não lhes deis as boas-vindas. E continua: quem der as boas-vindas a esses camaradas, torna-se cúmplices deles, torna-se cúmplice das suas más obras. Eu não disse? Jesus não disse que as suas ovelhas não vão seguir o falso ensino? Pois é, se você está seguindo o falso ensino, você não é ovelha. Irmãos, essa parte desse ensinamento que eu insisto aqui, de falso mestre, falso ensino, quem é crente, quem não é crente, quem é pastor, quem não é o pastor, quem é ovelha, quem não é ovelha, isso é o tempo inteiro na Bíblia, no Novo Testamento. O ensinamento tanto de Jesus aos seus apóstolos, seus discípulos, como o ensinamento dos apóstolos nas suas cartas. Capítulo 23 de Mateus é inteiro dedicado a Jesus chamar os escribas e fariseus de hipócritas, mostrando que o ensino deles é falso. Capítulo inteiro, 23 de Mateus. Os apóstolos nas suas cartas, todas elas têm lugar, mais de um lugar durante a carta toda, dedicado ao cuidado que os irmãos devem ter com os falsos mestres. Segunda carta de Pedro tem um capítulo inteiro, capítulo 2, dedicado a isso. A cartinha de Judas, que tem um capítulo só, é inteira dedicada a isso. Meu Deus! Por quê? Por causa do tamanho do perigo. O mundo, a carne e o diabo, pois essas três coisas estão abrangidas no ensino do falso mestre, do falso profeta. Ele está fazendo você pensar que está certo. O auto-engano do pecado. Por isso, meus filhos, feliz é quem estuda a Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, com oração, porque este sabe a diferença entre a verdade, que quase sempre é dura, e a mentira, que sempre é doce, é agradável. Se você quer pegar uma galinha, você não vai dizer show, show. Você vai dizer, olha o milhozinho aqui, galinhazinha. Olha o milhozinho aqui. Claro que a mentira tem que ser agradável. Por quê? Porque ela visa cativar você. Você já viu algum vigarista antipático? Sem chance. Todo vigarista é extremamente simpático, conversador, agradável. Por quê? Porque ele vai lhe pegar. Ele vai lhe pegar. É questão de tempo. É questão de tempo. Não tenha amizade com um vigarista. Ele vai lhe pegar. É questão de tempo. Então, irmãos, que Deus nos livre da negligência do estudo da sua palavra. Que Deus nos dê essa vontade de estudar a sua palavra. Vocês sabem o quanto a gente se preocupa com isso aqui. Vocês sabem como poucas pessoas vêm para o estudo. E não vêm por quê? Porque não querem. Não é porque não podem, não. É porque não querem. Alguns é porque não podem. Trabalham ou alguma coisa. Mas a grande maioria é porque não quer. As desculpas são as mais esfarrapadas por si. Eu estava com dor de cabeça. Porque o menino adoeceu. Porque não sei o que, eu tive que ir não sei onde. Tudo, mas pense no negócio. Quando eu escuto, digo, meu Deus do céu. E eu não estou dizendo que as desculpas são mentira, não. Elas são verdadeiras. O menino adoeceu mesmo. Eu tinha que ir não sei onde mesmo. Sim, só que isso era mais importante do que vir para cá.
Era, tanto que você foi. Era, tanto que você foi. Concluindo, meus queridos, sobre a pregação com integridade, ainda que não seja agradável, como foi o caso dessa palavra do Senhor Jesus aqui, terrível aos seus ouvintes da época, essa pregação com integridade, ela é indispensável para que nos desviemos da porta larga. Ela é indispensável para que evitemos entrar no caminho espaçoso. Por quê? Porque essa porta larga e o caminho espaçoso, como Jesus diz aqui, conduzem à perdição. Então não é porque todo mundo está indo por essa porta larga, não é porque todo mundo está indo nesse caminho espaçoso que eu vou também. Saibam, o mundo jaz no maligno. Então se todo mundo está indo, isso já é uma prova de que está errado. Eu usava muito isso para minhas filhas. Papai, todo mundo vai. Eu digo, você não é todo mundo. Exatamente por isso que você não vai. Os colegas de faculdade. Mas pai, todo mundo vai lá do meu curso. Pois é, por isso mesmo que você não vai. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Um dia eu ouvi uma palavra do irmão meu que é pastor também. Ele disse a mesma coisa. Ele dizia para os filhos dele. Quando os filhos dele queriam, mas papai, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Eu digo, ó, a mesma coisa que eu digo aqui. Ele dizia lá para os filhos dele. Então, meus filhos, prestem atenção. Essa pregação ela é indispensável. Somente a pregação com integridade é capaz de nos guiar para a porta estreita e nos conduzir pelo caminho apertado que conduz à vida eterna, porque nós sabemos que nesse negócio está o poder do Espírito Santo. Senão a gente não tinha condição nem de entrar na porta, nem de andar no caminho apertado. Jesus nos disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E então? Portanto, meus filhos, que ninguém negligencie o estudo da palavra de Deus, deixando de vir para as aulas que nós temos aqui, segunda e sexta, vocês sabem disso. Para quê? Exatamente para que nós conheçamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não sou eu que quero fazer as minhas vontades para a minha vida. Caramba! Você ouve isso, você vê na televisão, que da minha vida quem sei sou eu. Que você sabe o quê? Para como essa vida não é sua? A vida é de Deus. Quem diz isso é ímpio. A vida é minha, eu que sei. Que vida sua, coisa nenhuma. Foi o que você fez para ganhar essa vida? Você comprou de quem? Eu vejo irmãos da igreja dizer, nós temos que preparar nossos filhos para o mundo. Eu digo, pois a Bíblia diz que você tem que preparar seus filhos para Deus. Ninguém negligencia o estudo, irmãos. Exatamente para a gente saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E não querer informar a Deus qual é a minha vontade para Ele abençoar. É isso que os irmãos fazem, quase todos. Eu quero informar a Deus qual é a minha vontade, qual é o meu plano, o que é que eu pretendo na vida, e Ele vai abençoar. É isso o ensino das igrejas. Pois é, isso é o contrário do ensino de Jesus. Isso é o contrário do ensino de Jesus. Que Deus conceda a todos a graça da obediência. Que Deus conceda a todos a direção e a condução para que entremos pela porta estreita, para que andemos pelo caminho apertado, sabendo que isso nós só fazemos isso porque estamos debaixo do poder do Espírito Santo. E sabemos que Deus faz todas essas coisas com os seus eleitos, que são poucos, para louvor da sua glória. Amém.